A questão pairava no ar, tão palpável quanto o aroma a café torrado que se infiltrava pelas frestas do moderno edifício de escritórios no Parque das Nações. Até quando se pode engolir o silêncio antes que ele nos sufoque? Para Tiago Oliveira, essa questão era uma companheira diária, um eco silencioso na sua mente enquanto seus dedos ágeis dançavam sobre o tablet de desenho, dando vida a conceitos que raramente recebiam o crédito devido. A criativa Lisboa, com as suas paredes de vidro e promessas de meritocracia, parecia para ele um labirinto de espelhos que distorcia o seu reflexo, acentuando a sombra da sua pele retinta contra o brilho esmagador da norma. Tiago, com os seus 28 anos e um talento que transbordava em cada pixel, em cada linha traçada, carregava nos ombros o peso não dito de ser outro. Filho de imigrantes cabo-verdianos, crescera na Damaia, um emaranhado de vivências e cores que contrastava fortemente com a asséptica e calculada estética do seu local de trabalho. Os seus olhos castanhos, por detrás de uns óculos de aro discreto, absorviam o mundo com a intensidade de um artista e a cautela de quem já aprendera que nem todos os espaços são seguros. Uma pequena cicatriz, quase invisível acima da sobrancelha esquerda, lembrava-o disso. O seu chefe de departamento, Duarte Vasconcelos, era a personificação da norma. Loiro, olhos azuis frios, fatos impecáveis que pareciam moldados ao corpo e uma aura de privilégio que o precedia. Duarte movia-se pelos corredores da criativa Lisboa com a certeza de quem nunca conhecera um não como resposta definitiva. Para Duarte, Tiago era uma peça exótica no tabuleiro, alguém cujo talento inegável era uma irritação inconveniente, uma dissonância na sua sinfonia de autocongratulação. Sofia Antunes, uma designer alguns anos mais velha, com um olhar perspicaz e um sorriso que raramente se aventurava para além da discrição, era talvez a única na equipa que parecia notar a tensão subtil, o jogo de sombras que se desenrolava entre Tiago e Duarte. O seu apoio a Tiago era silencioso, um aceno de cabeça, um café partilhado na copa, palavras de incentivo sussurradas. A grande oportunidade surgira com o anúncio do concurso para a nova campanha da Visit Portugal, um projeto de prestígio que poderia catapultar carreiras. Tiago sentiu a adrenalina familiar da inspiração. Durante dias mergulhou em pesquisas e esboços, a sua mente a fervilhar com imagens que capturavam a alma multifacetada de Portugal, para além dos clichês. A ideia que emergiu era brilhante, inovadora, respeitosa, uma ponte entre a tradição e a modernidade, o local e o global, tudo visto através de um prisma de inclusão autêntica. Numa reunião informal de brainstorming entre o ruído das chávenas e o deslizar de cadeiras, Tiago partilhou um vislumbre da sua visão. Duarte, encostado à ombreira da porta, ouviu com o interesse que Tiago, na sua ingenuidade profissional, confundiu com aprovação. Dias depois, na apresentação formal das direções criativas à equipa, a ideia de Tiago surgiu, polida e reembalada da boca de Duarte. Como eu estava a pensar desenvolver, começou Duarte, com o seu sorriso polido, enquanto Tiago sentia o chão a fugir-lhe debaixo dos pés. Assim foram atribuídas as migalhas. Adaptações de banners, ajustes de layouts para formatos secundários, tarefas repetitivas com prazos impossíveis, longe do núcleo criativo da campanha que ele próprio concebera. O silêncio na sala foi pesado, apenas quebrado pelo clique do rato de Duarte enquanto passava para o slide seguinte. Tiago engoliu em seco, o sabor amargo da injustiça a instalar-se-lhe na garganta. A questão voltava, mais premente. Até quando? Os dias seguintes transformaram-se numa maratona de frustração contida. Tiago debruçava-se sobre o seu trabalho mecânico, o brilho da sua ideia original agora uma miragem distante, apropriada e desvirtuada. Cada pixel que ajustava parecia zombar dele. Duarte, por sua vez, desfilava o seu conceito pelas altas esferas da empresa, colhendo elogios e tapinhas nas costas. Para Tiago, reservava um escrutínio minucioso, críticas veladas e uma pressão constante. Tiago, sei que se esforça, dizia Duarte com um tom que misturava condescendência e falsa preocupação. Mas talvez este nível de sofisticação seja um pouco ambicioso demais para esta adaptação específica, não acha? Simplifique. O público-alvo é vasto. A palavra simplifique ecoava na mente de Tiago como um eufemismo para apague a sua marca, apague-se a si. Sofia Antunes era a sua confidente silenciosa. Na pausa para o café, longe dos ouvidos indiscretos, ela abanava a cabeça. Não ligues, Tiago. O teu trabalho é excelente. Ele faz isto a todos os que ameaçam o pedestal dele. A ideia da campanha, todos nós sabemos de quem foi.
As suas palavras eram um bálsamo, mas não curavam a ferida aberta da injustiça. O todos nós sabemos ficava confinado aos corredores dos murmúrios, nunca ganhando voz onde realmente importava. As microagressões tornaram-se rotina. Comentários sobre a sua energia vibrante, que no contexto de Duarte soavam a um eufemismo para barulhento ou exótico demais para este ambiente. Perguntas sobre se ele compreendia bem as nuances culturais portuguesas para a campanha, apesar de Tiago ter nascido e crescido em Portugal, enquanto Duarte passara grande parte da sua formação no estrangeiro. Reuniões importantes para as quais ele acidentalmente não era convocado ou informações cruciais que lhe chegavam demasiado tarde. Numa tarde particularmente cinzenta, enquanto o Tejo parecia espelhar a melancolia que se instalara no seu peito, Tiago trabalhava numa série de ilustrações para uma componente menor da campanha. Mergulhara nelas com uma dedicação quase febril, uma forma de reivindicar um pequeno pedaço de autoria. Um dos diretores de arte de outra equipa, ao passar, parou e elogiou abertamente a força e a originalidade das suas ilustrações. Isto está incrível, Tiago. Muito superior ao conceito principal, se me permite a honestidade. O elogio, sincero e inesperado, foi como um raio de sol, mas a sua luz foi efêmera. No dia seguinte, Duarte convocou-o ao seu gabinete. Tiago começou, folheando com desdém as impressões das ilustrações. Aprecio a sua iniciativa. Mas isto desvia-se demasiado da linha que definimos. É demasiado pessoal. Vamos manter o foco, sim? As ilustrações foram arquivadas. A gota de água veio numa sexta-feira, ao final da tarde. Duarte pediu a Tiago para ficar até mais tarde para rever uma apresentação crucial para o cliente, que seria na segunda-feira de manhã. São só uns ajustes finais, mas os seus olhos frescos seriam uma mais-valia. Tiago, exausto, concordou. Ao abrir os ficheiros, deparou-se com um trabalho desleixado, cheio de erros básicos de design e informação contraditória, claramente muito longe de estar pronto. Percebeu a armadilha. Se a apresentação corresse mal, a culpa recairia sobre ele, o último a mexer nos ficheiros. Se ele passasse o fim de semana a refazer tudo, o esforço não seria reconhecido. Passou a noite de sexta e grande parte de sábado no escritório, alimentado a café e frustração, a reconstruir a apresentação. Sofia, que por acaso também precisou de ir ao escritório no sábado, encontrou-o pálido e olheirento. Ele voltou a fazer-te uma destas, não foi? Disse ela, com uma empatia que lhe aqueceu momentaneamente a alma. Guarda tudo, Tiago. Guarda os e-mails, as versões dos ficheiros. Um dia vais precisar disto. Aquele conselho, juntamente com o cansaço acumulado e a crescente sensação de que estava a ser empurrado para um precipício, acendeu uma nova faísca em Tiago. Já não era apenas sobre uma ideia roubada ou prazos impossíveis. Era sobre a sua sanidade, a sua dignidade, o seu direito a existir profissionalmente sem ser constantemente minado. Começou a ser mais metódico. Guardou o e-mail de Duarte com o pedido de revisão. Documentou as horas extra. Fez cópias discretas das suas contribuições originais. Cada pequeno ato de documentação era um passo hesitante para fora da sombra da invisibilidade. Lembrou-se de uma conversa com a sua mãe, semanas antes. Ela, que enfrentara os seus próprios fantasmas de discriminação ao chegar a Portugal, dissera-lhe: "Meu filho, há batalhas que não escolhemos, mas a forma como lutamos nelas, isso sim, é escolha nossa. Não deixes que te apaguem a luz." Duarte, talvez sentindo uma mudança subtil na postura de Tiago, menos resignação, mais observação silenciosa, intensificou a pressão. Os seus comentários tornaram-se mais cortantes, as suas exigências mais arbitrárias. Numa reunião de equipa, ao discutir os próximos passos da campanha, Duarte interrompeu Tiago a meio de uma frase, dizendo com um sorriso gélido: "Tiago, agradeço o entusiasmo, mas talvez devêssemos deixar as considerações estratégicas para quem tem uma visão mais abrangente do mercado. Concentre-se nos seus layouts, que é onde realmente pode brilhar, com a devida orientação." O insulto velado, a tentativa de o confinar a um papel subalterno, ecoou na sala. Tiago sentiu o sangue a ferver, mas manteve a compostura exterior, o olhar fixo em Duarte, uma promessa silenciosa a formar-se no seu íntimo. O dia da apresentação final ao cliente da Visit Portugal aproximava-se como uma tempestade no horizonte. Tiago sabia que Duarte iria apresentar o trabalho como uma obra sua, com, na melhor das hipóteses, uma menção passageira à equipa de apoio. O dossiê de Tiago, guardado numa pasta encriptada no seu computador pessoal, crescera.
E-mails, trocas de mensagens com Sofia com o consentimento dela, versões de ficheiros que provavam a sua autoria e as manipulações de Duarte. Era uma bomba relógio, e ele não sabia se teria a coragem de a detonar. Na manhã da apresentação, a atmosfera na Criativa Lisboa era eletrizante. Duarte pavoneava-se, exalando uma confiança que roçava a arrogância. Tiago sentia um nó no estômago. Minutos antes de entrarem na sala de reuniões principal, onde os executivos da Visit Portugal e a administração da Criativa Lisboa os aguardavam, Duarte chamou Tiago à parte. Só para que saiba, disse Duarte, a voz baixa e ameaçadora, descobri um erro crasso na secção de orçamentos que você validou. Um erro que poderia ter custado caro à agência. Felizmente, detetei-o a tempo. Tiago gelou. Ele não tinha validado nenhum orçamento final. Essa tarefa fora explicitamente retirada das suas mãos por Duarte semanas antes. Era uma mentira descarada, uma última tentativa de o intimidar ou de o usar como bode expiatório caso algo corresse mal. Isso não é verdade, Duarte, respondeu Tiago, a voz mais firme do que esperava. Não tive acesso aos orçamentos finais. Duarte riu-se, um som seco e desagradável. A sua palavra contra a minha, Tiago. Boa sorte com isso. Virou-lhe as costas e dirigiu-se à sala de reuniões. Tiago ficou paralisado por um instante. Aquele era o momento. Olhou para a porta da sala de reuniões, depois para o seu próprio reflexo no vidro fumado de uma divisória. A cicatriz acima da sobrancelha parecia pulsar. Lembrou-se das palavras da mãe, do conselho de Sofia. Pegou no seu tablet, onde tinha uma cópia do dossiê. Respirou fundo. A questão já não era até quando. A questão era agora ou nunca. Entrou na sala de reuniões. O ar era pesado com a expectativa. Os rostos dos clientes, sérios. Os da administração, expectantes. Duarte já estava a postos, o seu sorriso de predador firmemente no lugar. A apresentação começou. Duarte falava com eloquência, gesticulava com mestria, cada palavra calculada para enaltecer a sua visão. Tiago observava, o coração a bater descompassado. Quando Duarte chegou à secção que Tiago sabia ser a mais crucial, a que continha a alma da sua ideia original, ele fez uma pausa dramática. E aqui, senhores, temos o culminar da nossa estratégia criativa. Foi então que Tiago se levantou. Um movimento pequeno, quase hesitante, mas que silenciou a sala. Todos os olhares se viraram para ele. Duarte fuzilou com os olhos, um misto de surpresa e fúria. Peço desculpa pela interrupção, começou Tiago, a voz a tremer ligeiramente, mas a ganhar força a cada sílaba. Mas antes de prosseguirmos, creio que há alguns aspectos sobre a gênese e o desenvolvimento desta campanha que precisam de ser clarificados para que o vosso julgamento seja verdadeiramente informado. O silêncio que se seguiu foi denso. Duarte abriu a boca para protestar, mas a diretora de Recursos Humanos, a doutora Alçada, uma mulher conhecida pela sua postura séria e incorruptível, que estava presente a pedido da administração para supervisionar projetos de grande visibilidade, fez um gesto imperceptível para que ele se contivesse. Prossiga, Sr. Oliveira, disse ela, o olhar fixo em Tiago. Com uma calma que não sabia possuir, Tiago ligou o seu tablet ao projetor. Em vez dos slides polidos de Duarte, surgiram e-mails, trocas de mensagens, rascunhos datados, comparações lado a lado de conceitos. Não fez acusações inflamadas. Apenas apresentou factos, cronologicamente, a sua voz a narrar a história por detrás da campanha, a história da sua ideia, das suas contribuições e das subsequentes apropriações e obstruções. Sofia, sentada discretamente no fundo da sala, sentiu um arrepio. Quando Tiago mencionou o episódio da apresentação refeita durante o fim de semana e a falsa acusação sobre os orçamentos minutos antes, Sofia, questionada diretamente pela dona Alçada sobre se tinha conhecimento de Tiago ter trabalhado nesse fim de semana, confirmou com um simples mas firme sim, confirmo. O Tiago esteve aqui a trabalhar intensamente na apresentação. O rosto de Duarte passou por vários tons de vermelho antes de se fixar numa máscara de indignação forçada. Isto é um absurdo. Uma tentativa de sabotagem por parte de um funcionário descontente e claramente instável, vociferou ele, levantando-se. Mas a doutora Alçada não se deixou impressionar. Sr. Vasconcelos, peço-lhe que se sente e mantenha a compostura. As informações apresentadas pelo Sr. Oliveira são sérias e, devo dizer, documentadas de forma bastante detalhada. Virou-se para os clientes. Senhores, peço as nossas sinceras desculpas por esta situação interna. A apresentação será naturalmente adiada. A Criativa Lisboa preza a transparência e a ética, e esta questão será investigada com o máximo rigor.
A reunião terminou abruptamente. Os clientes saíram com expressões indecifráveis. Duarte, pálido e furioso, foi chamado para uma conversa imediata com a Dra. Alçada e um dos administradores. Tiago ficou na sala, o tablet ainda na mão, o corpo a tremer com a adrenalina que se dissipava. Sofia aproximou-se. Conseguiste, Tiago. Tiveste uma coragem incrível. As semanas seguintes foram um turbilhão. A investigação interna foi minuciosa. Duarte mobilizou os seus contactos, tentou desacreditar Tiago, mas as provas eram sólidas e a postura firme da Dra. Alçada não deu margem para manipulações. Tiago colaborou, respondendo a todas as questões com a mesma honestidade e clareza que demonstrara na reunião. O apoio de Sofia foi fundamental, não apenas como testemunha, mas como uma presença constante que lhe lembrava que não estava sozinho. O desfecho não foi o despedimento imediato de Duarte Vasconcelos. O seu apelido e as suas ligações ainda pesavam na estrutura da Criativa Lisboa. Contudo, as consequências foram significativas. Duarte recebeu uma repreensão formal e severa, registada no seu processo. Foi afastado da liderança de projetos de grande visibilidade e perdeu a gestão direta da equipa de Tiago, sendo colocado numa posição mais técnica e isolada, sob supervisão apertada. A sua aura de intocável desvanecera-se. Para muitos na empresa, ele tornou-se um pária. Tiago foi formalmente ilibado de qualquer má conduta. A sua autoria original da campanha foi reconhecida internamente, embora a empresa tenha decidido, por razões de controle de danos, apresentar ao cliente uma versão retrabalhada por uma nova equipa, incorporando, no entanto, muitos dos elementos centrais de Tiago com o devido crédito. Não houve promoção imediata, nem um pedido de desculpas público de Duarte. Mas algo mudara. Tiago sentia-o no olhar dos colegas. Um novo respeito, admiração em alguns, talvez desconforto noutros que tinham permanecido em silêncio. Mais importante, sentia-o dentro de si. Aquele nó constante no estômago tinha-se desfeito. Num final de tarde, meses depois, Tiago estava no seu posto de trabalho, agora mais desafogado, a liderar uma pequena equipa num novo projeto. Olhou pela janela. O sol de Lisboa despedia-se sobre o Tejo, pintando o céu de tons quentes. Já não se sentia invisível. Pegou no seu caderno de esboços, não para desabafar frustrações, mas para dar forma a uma nova ideia, uma que era inteiramente sua, desde a primeira linha. A cicatriz acima da sobrancelha já não era um lembrete de vulnerabilidade, mas de uma batalha travada e, à sua maneira, vencida. Sabia que outras se seguiriam, mas agora carregava consigo a certeza da sua voz e o peso leve da sua dignidade reconquistada. A luz que tentaram apagar brilhava agora de dentro para fora.